1973 Hong Kong. Meia-noite, 02:40 cercado de suor. Novamente aquele sonho. O sonho da morte. O sonho onde ele assiste ao próprio funeral. Seu coração bate acelerado, a respiração está irregular. Ao lado Linda dorme tranquilamente. Ele não quer acordá-la. Não novamente, porque esta é a terceira vez esta semana. Levanta-se silenciosamente e vai até a varanda. Observa as luzes noturnas de Hong Kong cintilando abaixo, e pensa: sou conhecido como o homem mais forte do mundo, mas com esse medo dentro de mim, sou realmente forte. Na manhã seguinte, vai para o set de filmagem. Enter the Dragon está sendo gravado. Todos que o veem curvam-se em respeito. Aí está Bruce Lee, o dragão sem medo. Mas ninguém sabe, ninguém vê. A batalha por trás daquele rosto poderoso. Porque Bruce Lee tem uma história que nunca foi contada. Sua guerra contra o medo. E hoje, pela primeira vez, estou compartilhando todos os detalhes dessa guerra, as armas secretas que ele usou, as técnicas que nunca contou a ninguém, porque talvez você também acorde no meio da noite. Talvez você também pareça forte durante o dia, mas enfrente o medo à noite. E talvez a história de Bruce Lee possa ajudá-lo a vencer o medo também. Hong Kong, 1950. E Bruce estava no meio disso. Mas aqui está algo que poucos sabem. Bruce Lee não começou a lutar porque era corajoso. Ele começou porque tinha medo. Medo de ser humilhado. Medo de não ser respeitado. Medo de ser fraco. Essas ruas duras ensinaram ao jovem Bruce uma lição cruel. Ou você é forte, ou é uma vítima. Então ele começou a treinar Wing Chun com o mestre Ip Man. Mas não era paixão que o movia, era medo. Medo de não poder se proteger. E esse medo o consumia. Linda Lee revelou anos depois. Bruce me contou que quando era jovem, tinha pesadelos constantes. Sonhava que estava sendo atacado e não conseguia se mover. Acordava em pânico absoluto. Este é o primeiro segredo. Bruce Lee não nasceu sem medo. Ele nasceu cheio de medos. Como todos nós. 1959. Com 18 anos, Bruce foi enviado para a América. Por quê? Porque estava se envolvendo em muitas brigas. Seus pais temiam pelo futuro dele. Bruce desembarcou em São Francisco com $100 no bolso. Sozinho, sem falar inglês fluentemente. Sem amigos. Sem conexões. Medo da solidão. Medo do fracasso, medo de decepcionar seus pais. Tudo isso pesava sobre ele. Em seu diário de 1965, Bruce escreveu: América, 1959. Eu não sabia se sobreviveria. Todos os dias era uma batalha. Não apenas com os outros, mas comigo mesmo. Com a voz na minha cabeça que dizia: você não é bom o suficiente. Este é o Bruce Lee que poucos conheceram. O que duvidava de si mesmo. Que sentia medo paralisante. Que lutava contra demônios internos. Ele trabalhou lavando pratos, dormiu em sofás de amigos, economizou cada centavo e treinava obsessivamente. Por quê? Para enfrentar o medo. Porque Bruce estava entendendo algo fundamental. O medo não era o inimigo. A paralisia era o inimigo. Ele começou a dar aulas de Kung Fu em garagens. Seus alunos iniciais lembram que Bruce não ensinava apenas técnicas. Ele falava sobre medo constantemente. Se você tem medo de ser atingido, ele dizia, você será atingido, não porque você é fraco, mas porque seu medo te paralisa. 1964 Bruce foi desafiado por Wong Jackman, um mestre tradicional. A razão? Bruce ensinava Kung Fu a não-chineses, considerado traição às tradições. A luta aconteceu. Bruce venceu, mas antes da luta ele estava aterrorizado. Linda lembra, na noite anterior Bruce mal dormiu. Ele estava nervoso. Não por medo de perder fisicamente, mas por medo de decepcionar as pessoas que acreditavam nele. Depois da luta, apesar da vitória, Bruce não estava satisfeito. A luta durou 3 minutos. Para ele deveria ter terminado em segundos. Este foi um ponto de virada. Bruce percebeu que seu maior oponente não era Wong Jackman, era ele mesmo. Era o medo de não ser perfeito. Então ele começou algo revolucionário. Começou a estudar não apenas artes marciais, mas filosofia e psicologia. Por quê? Porque percebeu que a verdadeira batalha não era no tatame, era na mente. Leu Krishnamurti sobre liberdade da mente. Leu Lao Tzu sobre fluir como água. Estudou filósofos existencialistas sobre enfrentar a ansiedade da existência. E lentamente Bruce estava construindo algo único, uma filosofia pessoal, uma maneira de lidar com o medo. Mas ele seria testado da maneira mais brutal possível. 1966. The Green Hornet. Bruce conseguiu seu primeiro grande papel em Hollywood. Kato, o assistente. Não era o papel principal que ele queria, mas era um começo, e com esse sucesso veio um novo medo. Medo da exposição pública.
medo de ser julgado por milhões, medo de que se falhasse, toda a comunidade asiático-americana seria julgada. Bruce sentia o peso de representar não apenas a si mesmo, mas toda uma raça. Em uma entrevista ele disse: "Quando você é o único rosto asiático na TV americana, você não pode apenas ser bom, você tem que ser perfeito. Porque se você falhar, eles dirão que os asiáticos falharam." Esta pressão era esmagadora. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de reforçar estereótipos. Medo de fechar portas para futuros atores asiáticos. The Green Hornet durou apenas uma temporada, foi cancelado, e Bruce enfrentou um novo medo. O medo de que Hollywood nunca o aceitaria como estrela. Os anos seguintes foram frustrantes. Papéis pequenos, sempre coadjuvante, nunca a estrela, e com cada rejeição, o medo crescia. E se eu nunca conseguir? E se eu for apenas mais um ator asiático que não conseguiu? Mas Bruce não parava. Continuava treinando, continuava ensinando, e continuava estudando sua mente. Ele desenvolveu técnicas de meditação ativa, onde visualizava seus medos, onde os enfrentava mentalmente antes de enfrentá-los fisicamente. Em seus cadernos há desenhos e diagramas. Ele estava mapeando o medo cientificamente, tentando entender como ele surge, como cresce, como pode ser controlado. E então veio 1970, o ano que testaria tudo o que Bruce havia aprendido sobre medo, o ano que quase o destruiu, mas também o transformou. 1970. Bruce Lee estava treinando em seu jardim em Los Angeles. Um exercício simples de levantamento de peso. Good mornings, um movimento básico para fortalecer a lombar. Mas naquele dia, ele não aqueceu adequadamente. Estava com pressa. Estava sempre com pressa. E então, sentiu uma dor aguda, elétrica, atravessando toda a sua coluna. Tão intensa que suas pernas simplesmente cederam. Ele caiu no chão, incapaz de se mover. Linda ouviu o grito e correu para o jardim. Encontrou Bruce deitado, o rosto contorcido de dor. "Não consigo me mover", ele sussurrou. "Linda, não consigo sentir minhas pernas." O hospital, raio-x, ressonância. E então, o diagnóstico que seria o pior pesadelo de Bruce Lee materializado. Lesão grave na quarta vértebra sacral. O médico foi direto, sem rodeios. "Senhor Lee, você precisa de repouso absoluto, 6 meses na cama, sem exceção." E mesmo assim, o médico hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Mesmo assim, não posso garantir recuperação completa. Suas chances de voltar a praticar Kung Fu profissionalmente são mínimas. Se você forçar, arrisca a paralisia permanente da cintura para baixo." Naquele momento, algo dentro de Bruce Lee quebrou. Não foi a dor física, embora ela fosse insuportável. Foi a dor emocional, o medo absoluto e devastador de que tudo pelo qual ele havia lutado, tudo que ele era, tinha acabado aos 30 anos. Linda descreve aquele dia como o mais escuro de suas vidas. Bruce não falou por horas. Apenas olhava para o teto branco do hospital, os olhos vazios. E então, à noite, quando ele pensou que eu estava dormindo, eu o ouvi. Soluços abafados. Bruce Lee, o homem mais forte que eu conhecia, estava chorando como uma criança perdida. E naquela cama de hospital, imobilizado, todos os medos de Bruce Lee convergiram em um único ponto de terror. Medo de fracasso, medo de insignificância, medo de ser esquecido, medo de que sua vida não teria impacto, medo de morrer sem ter realmente vivido. As primeiras semanas foram as piores. Bruce estava em depressão profunda, recusava visitas. Mal comia, olhava pela janela do quarto, vendo o mundo continuar sem ele. "Quem sou eu sem Kung Fu?" ele perguntou a Linda uma noite. "Eu não sou ator de verdade. Não sou filósofo de verdade. Sou um lutador. E se não posso lutar, então não sou nada." Este é o medo existencial mais profundo, a pergunta que todos nós tememos. Se tiram de você aquilo que você acha que é sua identidade, quem você realmente é. Mas então, na terceira semana de imobilização forçada, algo começou a mudar. Bruce pediu papel e caneta e começou a escrever. No começo, eram apenas pensamentos soltos, raiva, frustração, medo colocado em palavras. Mas lentamente, esses pensamentos começaram a tomar forma, estrutura, filosofia. Ele pediu livros, muitos livros, filosofia oriental, psicologia ocidental, textos sobre meditação, sobre a natureza da mente.
sobre como o ser humano lida com sofrimento. E Bruce Lee fez algo extraordinário. Ele transformou aquela cama de hospital em uma universidade pessoal. Se não podia treinar o corpo, treinaria a mente até seus limites absolutos. Em 6 meses, Bruce Lee encheu mais de 2.000 páginas de cadernos. Não eram apenas notas soltas. Era um sistema completo, uma filosofia integrada de como vencer o medo, a dor, a limitação. Aqui estava nascendo o verdadeiro Jeet Kune, não apenas como arte marcial física, mas como filosofia de vida completa. E foi naqueles cadernos que Bruce desenvolveu o conceito pelo qual seria eternamente lembrado. The Water, my friend. Mas o que isso realmente significa? A maioria das pessoas pensa que é apenas uma bela metáfora. Não é. É uma técnica psicológica precisa para lidar com medo e obstáculos. Bruce escreveu: a água não tem forma própria. Você coloca a água em uma xícara, ela se torna xícara. Você coloca a água em uma garrafa, ela se torna garrafa. Mas a água também pode destruir. A água flui ou bate. Seja água. O que ele estava realmente dizendo? Que o medo, como um obstáculo, tem uma forma rígida. Se você também se torna rígido, você quebra. Mas se você for como água, você flui ao redor do obstáculo. Você se adapta. Você não luta contra a realidade. Você trabalha com ela. Na cama do hospital, Bruce não podia lutar contra a realidade de sua lesão. Então ele fluiu ao redor dela. Transformou limitação física em expansão mental. Ele desenvolveu técnicas específicas de meditação. Não meditação passiva, mas visualização ativa e combativa. Todo dia, por horas, ele se visualizava curando. Visualizava-se treinando novamente, lutando, voando. Os médicos chamavam de ilusão. Psicologia moderna chama de neuroplasticidade e visualização terapêutica. Bruce chamava de preparação mental, e ele criou o que hoje seria chamado de um sistema de 5 passos para transformar medo em poder. Ele não sabia na época, mas estava antecipando décadas de pesquisa em psicologia cognitiva. Passo 1. Reconhecer o medo sem julgamento. Estou com medo. Isso é um fato. Não significa que sou fraco. Significa que sou humano. Passo 2. Examinar o medo objetivamente. Do que exatamente estou com medo? De nunca andar? De ser esquecido? De não ter valor? Passo 3. Questionar a realidade do medo. Este medo é baseado em fato ou em imaginação? Estou realmente paralisado permanentemente? Ou estou assumindo o pior? Passo 4. Visualizar o oposto do medo. Se meu medo é nunca andar, vou visualizar caminhando, lutando, voando. Passo 5. Ação dentro das limitações. O que posso fazer agora, hoje nesta cama, para me mover em direção à cura? Posso mover um dedo, posso pensar, posso escrever. Este sistema não era teórico. Bruce o praticava obsessivamente. E lentamente, semana após semana, algo começou a acontecer. Primeiro ele conseguiu mover os dedos dos pés. Os médicos disseram que era impossível. Depois, conseguiu dobrar os joelhos ligeiramente. Novamente, impossível. Então, com ajuda, conseguiu sentar na cama. Linda assistia a este milagre gradual com espanto. Os médicos não conseguiam explicar. Eles diziam que medicamente não fazia sentido, mas eu sabia o que estava acontecendo. Bruce estava usando a mente para curar o corpo. Ele estava transformando o medo em determinação. No 4º mês, Bruce estava de pé, com dor, com dificuldade, mas de pé. No 5º mês, dava passos lentos. No 6º mês, os médicos, completamente confusos, declararam: é um milagre médico. Você se recuperou além de qualquer expectativa. Mas Bruce Lee sabia que não era milagre, era método. Era a aplicação sistemática de princípios mentais para superar limitações físicas. E quando ele finalmente saiu daquela cama, ele não era o mesmo homem que havia entrado. Fisicamente, estava mais fraco, mas mentalmente, espiritualmente, filosoficamente, estava infinitamente mais forte, porque Bruce Lee havia enfrentado seu maior medo, o medo de perder tudo, o medo da impotência total, e ele havia vencido. Não eliminando o medo, mas transformando. Ele escreveu em seu caderno, em uma entrada marcada como o dia da libertação:
Hoje saí da cama, mas já tinha saído há semanas. Porque liberdade não é sobre o corpo, é sobre a mente, e minha mente nunca esteve mais livre do que quando meu corpo estava mais preso. Esta experiência mudaria tudo o que viria depois. Quando Hollywood o rejeitasse em 1971, Bruce teria as ferramentas mentais para transformar aquela rejeição em combustível. Quando enfrentasse a pressão em Hong Kong, saberia como fluir como água ao redor dela, mas havia um medo que Bruce Lee nunca conseguiria vencer completamente, o medo que o perseguiria até seus últimos dias, o medo mais primordial de todos, o medo da morte. E esse medo, como veremos, pode ter sido profético. 1971. Bruce Lee havia se recuperado da lesão nas costas. Estava mais forte, mais focado. E então veio a ligação da Warner Bros., a oportunidade que ele esperava há anos. A série Kung Fu, seu conceito, sua criação, e então veio a rejeição. Você é muito asiático. Outro homem teria desistido. Teria aceitado que Hollywood nunca o quereria. Mas Bruce Lee tinha ferramentas agora. Ferramentas que havia forjado na cama do hospital. Ele aplicou seu sistema de 5 passos, reconheceu o medo. Tenho medo de ter desperdiçado anos perseguindo um sonho impossível. Examinou objetivamente. Hollywood me rejeita por racismo, não por falta de talento. Questionou a realidade. Se Hollywood não me quer, quem me quer? Visualizou o oposto. Eu não preciso de Hollywood, posso criar meu próprio caminho. Tomou ação. Vou para Hong Kong. E conhecemos essa história. Bruce Lee se tornou a maior estrela da Ásia em menos de 2 anos. 3 filmes. 3 recortes de bilheteria. E Hollywood veio rastejando de volta. Mas aqui está o que poucos sabem. Durante todo esse sucesso explosivo em Hong Kong, havia uma sombra crescendo dentro de Bruce Lee. Um medo que não conseguia nomear completamente. Um medo que o visitava nas madrugadas. O medo da morte. Em 1972, durante as filmagens de Way of the Dragon, Bruce começou a ter sonhos perturbadores. Ele sonhava com sua própria morte. Via seu funeral. Via Linda e as crianças chorando. Acordava em pânico, coberto de suor. Ele contou a poucos amigos próximos. A maioria riu, achando que era estresse do trabalho. Mas Linda sabia que era algo mais profundo. Bruce tinha uma sensação, ela revelou anos depois, de que seu tempo era limitado. Ele nunca disse diretamente, mas eu sentia. Ele estava com pressa. Pressa de criar, pressa de ensinar, pressa de deixar algo para trás. Este é um tipo diferente de medo. Não é medo de fracasso ou rejeição. É medo existencial puro. O medo de que a vida é curta demais. O medo de morrer antes de completar sua missão. E curiosamente, este medo impulsionou Bruce Lee a alturas ainda maiores. Ele trabalhava 16, 17 horas por dia. Escrevia roteiros de madrugada. Treinava ao amanhecer. Filmava o dia inteiro. Por que você se empurra tanto? Linda perguntou uma noite. Você já provou tudo que precisava provar? Bruce olhou para ela com aqueles olhos intensos e disse: porque eu sinto que não tenho muito tempo, e tenho tanto ainda para fazer. Ele estava certo, mas não da maneira que imaginava. 1973. Enter the Dragon. Estava terminado. O filme que provaria ao mundo que Bruce Lee era uma superestrela global. Ele estava no auge. 32 anos. Saudável. Forte, o futuro brilhante à frente, mas os sonhos de morte não paravam, e ele começou a falar mais abertamente sobre mortalidade com amigos próximos. Para James Coburn, seu aluno e amigo, ele disse: não tenho medo da morte em si, tenho medo de morrer sem ter realmente vivido, sem ter feito tudo o que vim aqui fazer. Para Chuck Norris, durante as filmagens em Roma, ele disse algo ainda mais profético: você sabe, Chuck, às vezes sinto que estou vivendo em tempo emprestado, como se eu devesse ter morrido jovem. Mas algo me manteve aqui, e agora preciso fazer valer esse tempo extra. Estas não eram conversas normais. Bruce Lee estava processando algo. Talvez intuição, talvez ansiedade, talvez algo mais. Em maio de 1973, apenas 2 meses antes de sua morte, Bruce teve o que os médicos chamaram de colapso. Ele estava em um estúdio de dublagem em Hong Kong, quando de repente caiu, inconsciente. Convulsões, espuma na boca,
Foi levado às pressas para o hospital. Os médicos estavam confusos. Não conseguiam encontrar causa clara. Fizeram testes. Tudo parecia normal. O diagnóstico oficial foi exaustão extrema e possível reação a haxixe. Bruce foi aconselhado a descansar, mas ele não podia. Não conseguia. Aquele senso de urgência, aquele medo de tempo limitado, o empurrava para frente implacavelmente. E então veio 20 de julho de... Bruce foi à casa da atriz Betty Timpey para discutir um roteiro. Ele tinha uma dor de cabeça. Betty ofereceu um analgésico comum, Ecogesic. Bruce tomou e foi descansar. Horas depois, Betty não conseguiu acordá-lo. Chamou uma ambulância. No hospital, declararam Bruce Lee morto. Edema cerebral. Inchaço do cérebro. Aos 32 anos. O mundo ficou em choque. Como poderia acontecer? Um homem tão vivo, tão forte, tão cheio de energia vital, simplesmente desapareceu. Mas aqui está o legado real de Bruce Lee em relação ao medo. Ele não venceu o medo da morte. Ninguém realmente vence, mas ele venceu o medo de uma vida desperdiçada. Em 32 curtos anos, Bruce Lee mudou o cinema, mudou as artes marciais, mudou como o mundo via os asiáticos, mudou filosofia, deixou uma biblioteca de sabedoria em seus escritos. Ele escreveu em um de seus últimos cadernos: a chave para a imortalidade é primeiro viver uma vida que vale a pena ser lembrada. E ele fez isso. 50 anos depois de sua morte, todos conhecem Bruce Lee. Suas palavras ainda inspiram milhões. Sua filosofia ainda é estudada. Seu legado é verdadeiramente imortal. Então, o que podemos aprender da jornada de Bruce Lee com o medo? Primeiro, reconheça que o medo é universal. Bruce Lee, o homem mais forte do mundo, tinha medos profundos. Ter medo não te torna fraco, te torna humano. Segundo, o medo não é o inimigo. A paralisia é o inimigo. Bruce sempre agiu apesar do medo. Quando tinha medo de fracassar, treinava mais. Quando tinha medo de ser rejeitado, criou seu próprio caminho. Terceiro, use o medo como combustível. O medo da mediocridade empurrou Bruce para a grandeza. O medo do tempo limitado fez trabalhar com urgência. Transforme medo em motivação. Quarto, seja como água. Quando você não pode mudar a situação, mude sua relação com ela. Bruce não podia mudar sua lesão nas costas, mas mudou como respondia a ela. Fluiu ao redor do obstáculo. Quinto, construa sistemas. Não dependa de motivação. Bruce criou técnicas específicas, práticas diárias, filosofias aplicáveis. Ele sistematizou a coragem. E talvez a lição mais importante: não espere o medo desaparecer para viver. Bruce Lee viveu plenamente sabendo que tinha medo, sabendo que o tempo era limitado, sabendo que poderia falhar. Ele viveu com medo, não apesar do medo. E essa é a verdadeira coragem. Hoje, se você está com medo de algo, pergunte-se: o que Bruce Lee faria? Ele não esperaria o medo passar. Ele não esperaria se sentir pronto. Ele agiria, ele fluiria, ele se adaptaria. Não ore por uma vida fácil. Bruce Lee disse: ore pela força para suportar uma vida difícil. O medo faz parte da vida difícil, mas com as ferramentas certas, com a filosofia certa, com a mentalidade certa, você pode não apenas suportar o medo, você pode transformá-lo, você pode usá-lo, você pode vencê-lo. Bruce Lee nos deixou fisicamente em 1973, mas ele nos deixou algo muito mais valioso que sua presença física. Ele nos deixou o manual de como ser humano completamente, como reconhecer fraqueza e transformá-la em força, como olhar o medo nos olhos e não piscar. Sua última carta para si mesmo, escrita em 1979, dizia: até 1980, serei o melhor astro oriental conhecido internacionalmente, e em troca, darei as mais excitantes atuações e me tornarei uma das melhores pessoas do mundo. Mas cumpriu sua promessa de qualquer forma, porque Bruce Lee não se tornou apenas uma das melhores pessoas do mundo, ele se tornou eterno. E você que está assistindo agora, enfrentando seus próprios medos, suas próprias batalhas, suas próprias limitações, lembre-se, Bruce Lee também tinha medo. A diferença é que ele não deixou o medo ter a última palavra. Seja água, meu amigo, flua ao redor dos obstáculos, adapte, transforme-se. E acima de tudo, viva, viva plenamente, viva corajosamente,
Viva de uma forma que vale a pena ser lembrada, porque no final, não vencemos o medo sendo imprudentes, vencemos o medo sendo corajosos. E coragem não é ausência de medo, coragem é ação apesar do medo. Bruce Lee provou isso. E agora, é sua vez.